Fala rapaziada, hoje eu quero fazer um vídeo para você, um vídeo especial falando do nosso grande Charles Roger Prophet Hodgson. O Roger Hodgson do Supertramp, ele que nasceu em 21 de março de 1950, completa aí 74 anos de idade, aí o Roger Hodgson até hoje aí fazendo os bailes da vida, tocando suas músicas. Ele é um cara que desde novo ele tinha aptidão musical, ele nasceu numa família meio abastada, né, de classe média alta ali na Inglaterra, e na ocasião do divórcio do seu pai, quando ele tinha 12 anos, o seu pai, para que ele não ficasse com tanta raiva, deu um violão de presente para ele. O Roger Hodgson, com aquele violão, com 12 anos, ele começou a compor suas primeiras músicas, né? Um ano depois, ele já teve a cara e a coragem de ir para a turma do colégio com 13 anos e cantar perante o público ali da sua sala 9 das suas composições fazendo voz e violão. Olha como é que o cara era um prodígio, Roger Hodgson. Mais à frente ele iria montar uma banda chamada People Like Us, que gravou inclusive um single com 2 músicas que não deram em nada, né? Ele também montou aí uma banda com sabe quem, cara? Em 1969, antes dos dois estourarem, com Elton John, cara. Ele montou uma banda com Elton John chamada Argosy, e inclusive gravaram 2 demos, aliás, um single com 2 músicas que você hoje encontra na internet, né? Uma música chamada Mr. Boiled e Imagine, com o Roger Hodgson cantando, e composição sua, com o Elton John, antes de ser o Elton John tocando piano. Interessante, né? Não deu em nada também. Em 70 ele respondeu ao anúncio de um tal de Rick Davis, que esse cara tinha colocado no Melody Maker. Ele, que era um pianista clássico, o Rick Davis, ele queria montar uma banda, e montou uma banda, né, chamada Supertramp, e o Roger Hodgson aceitou o convite, entrou nessa banda em 1970. Tinha um guitarrista chamado Robert Palmer, que era também o letrista da banda, e o Roger Hodgson, como ele queria muito entrar nessa banda, ele aprendeu a tocar baixo só para poder não bulir com o cara lá. E enquanto ele aprendia baixo, ele também começou a aprender a tocar teclados, piano clássico, tudo isso de uma vez só, um prodígio. Lançaram um disco, foi mais ou menos, né, o auto-intitulado Supertramp de 1970, que você conhece. Não deu em muita coisa, mas as composições dali eram a parte melódica ali da letra, aliás, da melodia, com o Roger Hodgson, o Robert Palmer, né, na guitarra e nas letras, e o Rick Davis no piano. Acontece que o Robert Palmer saiu no segundo disco, e ali o Roger Hodgson foi para o instrumento que ele realmente dominava, que era a guitarra, né? Aí lançaram Indelible Stampede, que é o disco de 1971 do Supertramp, que também não deu em nada, e a banda se separou. Ficou somente o Rick Davis e o Roger Hodgson. O que fizeram? Colocaram mais anúncios no Melody Maker e reuniram agora o que viria a ser o Supertramp, com o John Halliwell, o Doug Thompson e o Bob Siebenberg, junto aí com o Rick Davis e o Roger. E lançaram um disco, criticamente falando, mais bem sucedido do Supertramp, que é Crime of Century, em 1974. Aí explodiram, ganharam sucesso. A formação realmente anterior não era muito boa, mas agora sim eles arrebentaram, encontraram o tema certo. E o Roger Hodgson era o cara que fazia as músicas mais comerciais. Tanto que a Dreamer, que é uma música que ele compôs num piano de brinquedo quando ele era adolescente, parece 16 anos, ele tinha 16 anos quando ele compôs Dreamer, foi a música de maior sucesso desse disco. Em seguida gravaram também um disco chamado Crisis, What's Crisis, em 75, uma continuação quase que direta ali do Crime of Century. Em 77 lançaram o disco Even in the Quiet Moments, também, que fez um sucesso tremendo com a música Give a Little Bit. Mas o disco mais bem sucedido do Supertramp com Roger Hodgson foi Breakfast in America, em 1979, com as músicas
Breakfast in America, The Logical Song, Take a Long Way Home, Lord This Is Mine e muitas outras ali. E ele explodiu, só que o que acontece? A partir dali, houve alguns desentendimentos entre eles. O Rick Davies, influenciado pela sua esposa Susan Davey, que era empresária do Rick Davies, que era o cara que dividia ali os créditos de composição com o Roger Hodgson, eles trabalhavam num sistema parecido com o Paul McCartney e o John Lennon. O cara compunha só música e ele mesmo cantava. E era assim, o Rick Davies fazia a música dele, ele cantava a música dele. O Roger Hodgson compunha a música dele, ele cantava. Como as músicas do Roger Hodgson faziam mais sucesso por serem mais pop, houve ali uma coisa, não vou dizer uma batalha de egos, influenciada pela Susan Davies, esposa do Rick Davies. Começaram-se ali as brigas e desentendimentos. Veio a turnê que deu origem ao disco ao vivo duplo Paris, e eles decidiram depois gravar um disco chamado The Famous Last Words, que saiu em 83. Mas quando esse disco saiu, o Roger Hodgson já estava morando na Califórnia, longe dos outros integrantes da banda, e ele estava gravando já todas as partes das músicas ali do Famous Last Words em seu estúdio particular. Inclusive, conta a lenda que ele já tinha material para gravar 3 discos e ele estava desenvolvendo um, que acabou ficando na gaveta porque ele não achava tão bom. Em entrevista recente que eu vi do John Halliwell, num canal do YouTube, o cara perguntou, mas vocês sentiam que o Roger ia sair da banda do Supertramp? O John Halliwell falou o seguinte, cara, o Roger, ele tá saindo do Supertramp desde que ele entrou, ele sempre foi mais separado, ele sempre teve uma visão espiritualizada, diferenciada do grupo. Diz o John Halliwell que na ocasião da gravação do Crime of Century, o Roger Hodgson simplesmente desapareceu, ele com outro cara lá da equipe lá, não um músico, mas um cara da equipe, eu não sei se o cara era manager de Rhodes, uma coisa assim. Os caras foram para a Índia, cara, ter um encontro, fazer um retiro espiritual, se espiritualizar. O Roger Hodgson tinha essas manias. Ele desaparecia no meio das gravações para buscar uma ascensão espiritual, um crescimento espiritual. E ele sempre demonstrava para a banda que ele era um cara que não vivia muito dentro desse mundo, apesar de gostar da fama e da fortuna. E estava agora o Roger Hodgson com sua família morando na Califórnia. Lançaram o disco The Famous Last Words, uma turnê que foi muito bem sucedida, que acompanhou também. Eu tenho inclusive o DVD que acompanhou essa turnê do Famous Last Words de 83. E ali o Roger Hodgson decidiu se separar da banda. Não quero mais. Diz ele que foi por esse motivo, que o Rick Davies não gostava das suas composições, demonstrava isso claramente para ele. E o Rick Davies, numa entrevista que eu tenho aqui no DVD também, diz que estavam em pensamentos diferentes. Era o mesmo quadro, um queria pintar o quadro de azul e o outro queria pintar o quadro de vermelho, segundo as palavras do Rick Davies. O Roger Hodgson saiu e foi para o caminho natural. Começou a carreira solo com um disco agora de 1984 chamado In the Eye of Storm, que fez um relativo sucesso. Inclusive ele toca todos os instrumentos nesse disco. O Roger Hodgson toca tudo. Tem uma música chamada In Jeopardy, que é uma música que fez sucesso. Tem uma música chamada Lovers in the Wind, que quando eu escutava eu achava que era o Supertramp, mas não era. Era a música do Roger Hodgson em carreira solo. Tem uma música também que fez sucesso, I Had a Dream, Sleep with an Enemy. Também é uma música muito bacana e é um disco muito bom. Esse disco do Roger Hodgson é gravado em 1984, o primeiro da sua carreira solo. E ele começou a fazer shows ali com o som desse disco. Em 87 ele decide gravar mais um disco, agora esse chamado High High, agora com a ajuda de vários músicos. É um disco que tem mais a cara do Supertramp. O disco que ele gravou, o primeiro, o Eye of Storm, é um disco mais progressivo, umas faixas maiores, mais longas, mas o High High, eu falo assim, eu acho que é assim,
É um disco que tem meio a cara do Supertramp. Vide pela música You Make Me Love You. Cara, a música é a cara do Supertramp. Tem uma música também que ele compôs junto com o Rick Davis no começo dos anos 70, chamada Hang Low. A música chamada Hang Low. Tem uma música chamada Puppet Dance, que é a cara do Supertramp também. E uma música chamada A House in the Corner, do disco Hi Hi de 1987, que eu gosto muito. É um descasso. Quando ele ia começar a turnê para a divulgação desse disco, ele sofre um acidente e quebra os 2 pulsos ao cair do loft, uma obra que ele estava fazendo na sua casa na Califórnia, o impossibilitando de fazer a turnê. O seu médico, inclusive, disse que ele talvez não voltasse nunca mais a tocar guitarra nem piano. Porém, com 1 ano e meio, o Roger Hodgson voltou a tocar com força total. Só que ele, ao invés de partir para a gravação de novos álbuns e fazer turnê, ele resolveu se espiritualizar ainda mais. Ele tirou um tempo realmente para cuidar da sua família, da sua esposa e seus filhos, e meditar e ter um encontro com o sobrenatural, né? E ele foi assim, participando de alguns projetos. Ele participou de um projeto, se eu não me engano, chamado Excalibur, que ele compôs algumas músicas, e no projeto ele fez o papel do Rei Arthur, se eu não me engano. Ele chegou a compor uma música junto com a banda Yes, a música chamada Walls, que você encontra num dos discos do Yes, eu não me recordo o nome agora. Inclusive, nesse período, pelo problema que o John Anderson estava encontrando para cantar as músicas do Yes, ele foi convidado para participar da banda como vocalista, só que ele não aceitou. Eu já falei no vídeo do Yes aqui. Já pensou o Roger Hodgson entrando no Yes com suas composições e sua voz? Seria interessante, né, cara? Seria legal. Mas ele não aceitou e continuou ali, né, devagarzinho. Participou de um programa ao estilo The Voice, se eu não me engano, no Canadá. E em 2000 ele decidiu lançar o disco chamado Open the Door. Open the Door, cara, um disco fantástico, cara. Eu gosto muito desse disco. Disco extremamente inspirado, cara. Tem a música Hungry, For Every Man, Love is a Thousand Times. Tem a música também que eu acho que é a melhor do disco, The More I Look. Cara, que música fantástica. Cara, é um disco formidável. Cata pra tu ouvir. Se tu gosta do Supertramp, gosta do Roger Hodgson, corre atrás desse disco aí, Open the Door, de 2000, do Roger Hodgson. E o Roger Hodgson seguiu aí carreira depois de lançar esse disco aí, e até hoje ele toca com bandas, ou com orquestras, ou só voz e piano, ou voz e violão. Ele continua. Aqui pro Brasil ele veio já umas quase 10 vezes. Ele vem pro Brasil, faz turnê, inclusive uma em 2019 estava marcada, e eu estava pensando em ir, mas veio aquele negócio que você sabe, né, do ano de 2019, e acabou não acontecendo, infelizmente. E ele está aí até hoje, o Roger Hodgson, fazendo as suas. Felizmente se divorciou há pouco tempo atrás, mas esperamos aí que ele não faça só shows, né, cara? Faz falta ele gravar um disco novo. Então tá aí meio que um resumão da vida desse gênio da música aí. Quem não conhece o Roger Hodgson do Supertramp, cara super competente, músico talentoso. As letras do Supertramp que ele escrevia eu achava sensacional. A letra de Fool's Overture, Lord This Is Mine, entre outras letras, cara. Eu sempre admirei muito o trabalho do Roger Hodgson. É uma pena que o Supertramp, com ele, não volta mais, eu acredito que não. Houve várias conversações, se pensou na possibilidade, mas parece que não vai rolar. Valeu, galera, esse foi o vídeo de hoje. Dê o seu like, compartilhe o vídeo se você gosta do Roger Hodgson e do Supertramp, e se inscreva no canal. Valeu, até a próxima!